Sejam muito bem-vindos, aqui é o Wesley e hoje nós vamos falar sobre... as pessoas gostam de usar termos, né, como teofania, né? O que é teofania? Não é bem isso não, viu, gente? Teofania, eu vou explicar para vocês rapidinho aqui o que é teofania, mas assim, não é realmente isso. Teofania, do grego antigo, né? Teofaneia, que significa aparência de uma divindade. É um encontro pessoal com uma divindade, no qual a manifestação de uma divindade ocorre de uma forma observável. Especificamente, se refere à manifestação temporal e espacial de Deus de alguma forma tangível, né? E por que não é bem uma teofania? Porque Deus, ele não se manifesta em carne, gente. Coloca isso na cabeça de vocês. O Deus Todo-Poderoso nunca se manifestou em carne. Ninguém jamais viu a Deus. Coloca isso na cabeça de vocês. Tá certo? Pode usar sim, Luzes, tá? Você precisa se atualizar. Então vamos lá, gente. Será que Jeová Deus, ele falou pessoalmente com Moisés? Então essa é a grande pergunta, tá? Por quê? Porque aqui em Êxodo capítulo 3, ó, Êxodo capítulo 3, versículo do 4 ao 6 fala assim, ó. Quando Jeová viu que se desviara para inspecionar, Deus o chamou imediatamente no meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Ao que ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não te chegues para cá. Remove as tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás parado é solo sagrado. E prosseguiu dizendo: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu então sua face, porque estava com medo de olhar para o verdadeiro Deus. Então as pessoas leem esse texto aqui, e realmente, se você lê esse texto de forma isolada, parece mesmo que era Jeová, o próprio Deus Jeová, que estava falando com Moisés. Então, realmente, quem lê esse texto, vamos dizer assim, se você pegar esse texto, separar ele e não ler mais nada, acabou. É Jeová falando com Moisés. Só que a Bíblia, gente, ela se completa, tá? Ou ela se complementa. Para você entender uma passagem, ela tem que estar em harmonia com o restante da Bíblia. E o que eu quero dizer com isso? Preste atenção, tá certo? Quem é que falava com Moisés nessa ocasião? Olha só o que o versículo 2 do texto diz, ó. Então, se você ler do 4 ao 6, parece que é Jeová que está falando diretamente com Moisés. Mas vamos ver o que está escrito no versículo 2, ó. O anjo de Jeová apareceu-lhe então numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Enquanto ele olhava, ora, eis que o espinheiro ardia com um fogo, contudo, o espinheiro não se consumia. Então, olha que interessante. Aqui deixa claro o quê? Que é o anjo de Jeová que apareceu-lhe numa chama de fogo. Se você lê o capítulo inteiro, você já percebe que era um representante angélico que estava falando o que Jeová queria transmitir. Não é à toa, gente, que a palavra anjo, ela significa mensageiro. Se você traduzir a palavra anjo para o português, ela significa mensageiro. Então, o anjo, ele transmitia uma mensagem. E essa mensagem não era dele, era de alguém. De quem aqui no caso? Do próprio Jeová. Então, o anjo, ele era um porta-voz de Jeová. Ok? Isso é muito simples, tá certo? Alguém está pedindo para eu ler em outra tradução? Eu não vejo motivo para isso, tá? Mas, se vocês quiserem, né? Eu posso pegar uma aqui só para... É perca de tempo, tá? Mas vou pegar aqui porque tá na mesma coisa, ó. Por causa da palavra verdadeira, Ramon, pelo amor de Deus... Isso aí não vou nem dar atenção, cara. Pelo amor de Deus. Vai. Vamos lá. Aí, olha que interessante, gente. Sobre a orientação de Jeová, então, Moisés foi ao Egito para comparecer perante Faraó.
guiar os israelitas fora do país. Então ali Jeová continuava a falar com Moisés. Então ele dava mensagens específicas para Faraó, avisando de antemão sobre pragas que haviam de sobrevir ao país. Então é razoável concluir que neste tempo Jeová continuava a falar a Moisés, não de modo direto, mas por meio de um representante angélico, assim como ele havia feito em Horebe. Mais tarde, gente, Moisés voltou para a vizinhança, no lugar onde Jeová lhe dera as primeiras instruções, trazendo consigo os filhos libertos de Israel. E lá, Deus comunicou ali, audivelmente, os 10 mandamentos à nação inteira reunida ao sopé do monte. Vamos ler aqui, Êxodo, capítulo 20, se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês aí, tá? Êxodo 20, versículo 1, fala assim, E Deus passou a falar todas essas palavras dizendo: Eu sou Jeová, o teu Deus, que te fiz sair da terra do Egito, da casa dos escravos. Não deve ter quaisquer outros deuses em oposição à minha pessoa. Aí ele começa a falar os mandamentos, tá? Olha que interessante. Aqui, novamente, o texto começa falando aqui, Eu sou Jeová, teu Deus, tá vendo? Então, olha que interessante. Se você ler aqui de uma forma, vamos dizer assim, sem ler o contexto, o que vai aparecer novamente? Que é o próprio Jeová conversando com Moisés, tá certo? Mas, gente, entenda uma coisa. Quando nós lemos alguns textos da Bíblia, você vai ver claramente que quem falava com Moisés não era Jeová. Quem falava com Moisés era um anjo que estava representando Jeová, ok? Então, olha que interessante, O que acontecia na época? Quando uma pessoa, ela falava com Moisés, e ele passava a mensagem de Jeová, ele era o próprio representante de Jeová. E sabe o que é interessante? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, Se vocês abrirem aqui, em Êxodo, capítulo 7, Êxodo, capítulo 7, versículo 1. Fala assim, Por conseguinte, Jeová disse a Moisés: Vê, eu te fiz Deus para Faraó, e Arão, teu próprio irmão, se tornará teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, é quem falará a Faraó, e este tem de mandar os filhos de Israel para fora do seu país. Então, por que Jeová falou que ele fez Moisés Deus? Outras traduções diz, te fiz como Deus para Faraó, né? Por exemplo, a própria Bíblia, a tradução do Novo Mundo, a 2015, fala, Veja, eu o fiz como Deus para Faraó. Por que ele fez Moisés como Deus? Porque Moisés ia transmitir a mensagem que Jeová passaria para ele, para Arão falar. Por quê? Porque Moisés, Jeová, quando ele foi falar com Moisés, ele falou, Moisés, você vai lá na terra do Egito, vai falar com o faraó, papapá. Moisés falou, não vou. Aí ele falou, como não? Eu estou resumindo aqui, tá? Eu não consigo falar, senhor, eu não consigo, eu não sou bom na fala. Aí Jeová falou, quem deu boca ao homem? Falou, tá, tudo bem, mas eu não vou. Chega a ser até engraçado, sabe? Porque assim, Jeová estava falando com Moisés, deixa eu ver onde que tá isso aqui. Quer ver? Também estabeleci, quer ver, presta atenção, quer ver que engraçado, aqui, eu acolherei, eu os levarei, depois Moisés transmitiu as mensagens, não, deixa eu ver aqui, não, mais para trás, espera um pouquinho, deixa eu ver se eu achei aqui. Eu acho que não... Vocês lembram o versículo, gente? O que é isso na sua mão? Ele diz, joga no chão. Tá aqui, Estenda a mão. Deus diz, então, isso para... Espera aí que eu já vou achar aqui. Perdoe, tá, gente? Se não acreditarem... Moisés disse a Jeová... Aqui, olha aqui, Êxodo capítulo 4, versículo 10, Moisés disse então a Jeová, perdão, Jeová, mas nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou vagaroso de fala e vagaroso de língua. Jeová lhe disse, quem deu boca ao homem?
quem o faz ser mudo ou surdo, ter boa visão ou ser cego, não sou eu, Jeová? Portanto, vá agora e eu estarei com você quando falar e lhe ensinarei o que deve dizer. Mas ele disse, perdão, Jeová, envia qualquer outro que quiseres enviar, por favor. Então a ira de Jeová se acendeu contra Moisés e ele disse, o que você me diz do seu irmão Arão, o levita? Sei que ele fala muito bem e ele está vindo agora ao seu encontro. Então, olha que interessante, como que isso aqui mostra duas coisas. Primeiro que Jeová é um Deus maravilhoso, paciente, misericordioso, né? Porque ele podia ter destruído Moisés ali. Ah, pelo amor de Deus, pô. Eu tô falando que eu vou te ajudar, você não confia em mim? E é engraçado que antes disso aqui ele fez um monte de milagre, né? Mas ele não quis, não, Jeová, eu não. Ele falou, então tá bom, vai. Então você vai ser Deus e o seu irmão um profeta. Por que Deus? Porque ele ia transmitir a mensagem para Arão, entendeu? Mas a grande questão é o seguinte, pessoal, é o que eu estava falando aqui, tá? A gente tem que entender, eu até saí um pouquinho do tema aqui, porque assim, será que foi o próprio Jeová quem proferiu pessoalmente os 10 mandamentos a toda a nação no Monte Sinai? E quem mais tarde deu outras decisões judiciais e as tábuas inscritas nos testemunhos a Moisés? Então, muitos que lê os 10 mandamentos, pode falar assim, não, é Jeová, porque aqui está falando Jeová que deu os 10 mandamentos para Moisés. Então, ele apareceu ali e falou. Mas isso não pode ser, gente. Eu vou explicar para você por quê, tá? Ó, no próprio texto aqui, ó, em Êxodo capítulo 20, se você continuar aqui, ó, né, eu sou Jeová, o Deus, tal. Quando você lê os versículos mais para baixo, se eu não me engano, eu tenho que ver aqui que eu não estou lembrando, mas ele fala que ninguém pode ver face a face e continuar vivo. Quer ver? Deixa eu pegar o texto, que eu entrei na live sem texto nenhum aqui. Deixa eu pegar aqui, peraí. Êxodo 33, 20, ó. Êxodo capítulo 33, versículo 20. Então, depois de ele dar toda aquilo que ele fez para Moisés, olha o que ele falou aqui, ó, em Êxodo 33, 20, ó. Mas acrescentou, você não pode ver a minha face, pois nenhum homem pode me ver e continuar vivo. Tá vendo? Então, isso aqui é muito importante, tá? Então, o próprio Jeová disse que ninguém pode ver a face de Jeová e continuar vivo. Se Jesus é o próprio Jeová, assim como os trinitários dizem, e ele se materializou num corpo carnal aqui, antes até dele vir na Terra, então as pessoas viram a Deus face a face. Então a pessoa tinha que morrer. Aí você vê claramente que, primeiro, Jesus não é Deus Todo-Poderoso. Segundo, Jesus não pode ser Jeová. Terceiro, quem vinha e falava com os servos de Jeová eram representantes angélicos, ok? E você vai ver isso, calma que eu vou mostrar na Bíblia isso aqui, tá bom? Preste atenção, olha só. Vamos ler agora, ó, olha que interessante, ó. Quando o discípulo judeu cristão Estevão, movido pelo Espírito de Deus, falou perante o Sinédrio judaico, ele explicou, este é o Moisés que veio a estar entre a congregação no ermo, com o anjo que falou com ele no Monte Sinai. Ó, quando a gente lê o Novo Testamento, ele explica o Antigo. Aqui em Atos, ó, presta atenção, Atos, capítulo 7, versículo 37. Olha o que Atos 7, 37 diz, pessoal. Abram a Bíblia de vocês aí, por favor, tá bom? Abram aí, ó, fala assim, ó, presta atenção, ó. Este é o Moisés que disse aos filhos de Israel, Deus fará surgir para vocês, dentre os seus irmãos, um profeta semelhante a mim. Aí no 38, ó. Ele é que estava junto à congregação no deserto. Ele estava com o anjo que lhe falou no Monte Sinai e com os nossos antepassados. Ele, Moisés, recebeu proclamações sagradas vivas para dá-las a nós. Então você vê que o próprio Estevão aqui, gente, ele deixou claro que quem estava falando com Moisés
Não era o próprio Jeová, era um anjo, que era o representante de Jeová na terra. Ok? Olha que interessante, vamos ver o verso 53, ó. Verso 53. Vocês que receberam a lei conforme transmitida por anjos, mas não aguardaram. Então, ó, e aqui tá no singular, tá no plural, tá? Por anjos. Então, o que você percebe aqui, tá certo? Aqui você vê claramente que quem transmitiu a mensagem a Moisés não foi o próprio Jeová. Foi um representante angélico que falava o que Jeová queria falar. Agora, você tem duas opções. Você que está na live aqui, ou você presta atenção, estuda, aprende comigo, ou você pode sair da live, vai ver alguém que fala o que você quer ouvir, que faça cócegas nos seus ouvidos. Tem um monte aqui no TikTok que está fazendo cócegas nos seus ouvidos, que vai falar para você que a Trindade é verdadeira, que o inferno de fogo existe. Vai nessas lives, gente, por favor. Sabe o que eu acho engraçado, pessoal? Eu tô lendo na Bíblia e a pessoa tá contestando. Eu não tô falando aqui achismos. Eu tô mostrando na Bíblia para vocês, tá bom? Ó, então, de pleno acordo com isso, o apóstolo Paulo chamou a lei mosaica de palavra falada por intermédio de anjos. Vamos ler? Hebreus capítulo 2, versículo 2. Ó, vamos ler Hebreus 2, 2. Vou até trocar de Bíblia aqui. Agora não, meu amor. Tá, Hebreus 2, 2. Quer ver? Ó, deixa eu pegar outra Bíblia aqui, peraí. Hebreus capítulo 2, versículo 2, tá? Só um minutinho, deixa eu pegar outra Bíblia aqui, para mudar um pouquinho. Ó, vamos para Hebreus 2, 2. Agora eu tô com a João Ferreira de Almeida, tá? Com números strong. Números strong é um dicionário que muda para o grego, tá bom? Fala assim, ó. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, tá vendo? Então, ó, toda lei antiga, ela foi transmitida ou falada, ó, por meio de ângelos. Tá aqui, ó, no grego, tá vendo? Então, quando tinha um anjo e falava, eu sou o Jeová, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não era o próprio Jeová falando, era um anjo que estava transmitindo uma mensagem de Jeová. Só para vocês entenderem, pessoal, é a mesma coisa de eu ser, por exemplo, um embaixador, tá? Então imagine que eu sou o embaixador de um país. Então, o que o embaixador fala? Ele é um representante daquele país. Então, imagine que eu sou o embaixador do Brasil. Aí, o presidente, ele escreve uma carta e me dá para ler essa carta lá no... Deixa eu ver aqui, vai. Lá no Canadá. Então, eu sou embaixador do Brasil no Canadá e eu começo a ler a carta. E vamos dizer que o nome do presidente seja João. Então, o João é o presidente do Brasil e ele escreveu uma carta. Aí eu vou lá, olá, tudo bem? Vou começar o meu discurso. Aí o embaixador pega a carta e fala assim, eu, João, presidente do Brasil, estou aqui para falar para vocês que a partir de hoje, papapá. A mensagem, ela é do João. Mas não foi o João que transmitiu, foi o embaixador. Da mesma forma, era isso que acontecia com os anjos. Os ângelos, se você pegar a palavra ângelos, né, no grego, ela muda no hebraico, mas o significado é praticamente o mesmo. Ó. Trazer notícias, um mensageiro, embaixador, alguém que é enviado, um anjo, mensageiro de Deus. Então o anjo, pessoal, ele é um mensageiro de Deus, tá certo? Agora, olha o que diz em Gálatas 3,19, mais um texto mostrando que quem falou com Jacó, Moisés, Abraão,
Não foi o próprio Deus, foi um mensageiro, foi um anjo, tá? Gálatas, vamos ler Gálatas agora, capítulo 3, versículo 19, ó. Gálatas 3, 19 diz assim, ó, presta atenção. Qual, pois, a razão de ser a lei? A lei, aqui é a lei mosaica, tá? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Gente do céu, esse texto aqui está muito claro, tá? Então, a mensagem que foi transmitida, a mensagem do próprio Deus, ela foi transmitida por meio de anjos. Ó, tô com uma Bíblia aqui que tá para ler mais fácil, ó. Então, para que serve a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. Quem que é o descendente? Jesus, a quem a promessa havia sido feita, e foi ordenada por meio de anjos. Aqui não está no singular. Então não adianta querer dizer que o próprio Cristo é o anjo. E sabe o que é engraçado? O Trinitário ainda fala que Jesus é o anjo do Senhor. Eu concordo. Jesus, ele é um representante de Jeová, não é à toa que ele é o Logos é a palavra, o verbo, né? Ele é um porta-voz principal de Jeová, não é à toa que tudo indica que Jesus é o próprio Miguel, arcanjo. Arcanjo é principal anjo, Jesus é o principal anjo de Jeová. Em várias ocasiões, foi Jesus que veio como um anjo, se materializou em um corpo humano e conversou ali, por exemplo, quando conversou com Abraão, provavelmente é Jesus, tá? Mas ele é um anjo. Se ele fosse o próprio Deus, se ele fosse uma parte da Trindade, se a Trindade fosse real, aí entra aquela questão, ninguém pode ver a face de Deus e continuar vivo. Então Jesus não poderia vir como um ser humano. Jeová, gente, ele jamais pisou na terra, é isso que vocês têm que entender, tá? Jeová nunca pisou na terra. O poder de Jeová é tão grande que a Bíblia fala que ele faz a terra como calço para seus pés, sabe? Então não dá para comparar, tá certo? Aí esse texto aqui deixa claro que toda a lei foi transmitida, e para quem que a lei foi transmitida, gente? A lei foi transmitida para Moisés. Tá certo? A lei foi transmitida para Moisés. E esta lei, ela foi passada por meio de anjos, não foi passada por meio de Deus, por meio do Filho, do Deus Filho, por meio de anjos, no plural ainda. Por quê? Porque não era um só. Provavelmente, às vezes ia Gabriel, outras vezes ia outro, entendeu? Outras vezes era o próprio Miguel que vinha para resolver um problema. Sabe? Então, gente, esse que é o grande ponto. Quando você lê a Bíblia, você vê claramente que é evidente que em vez de falar pessoalmente à nação e novamente falar pessoalmente a Moisés, dando-lhe as tábuas do testemunho, Jeová, nosso Deus, ele fez isso mediante representantes angélicos autorizados a falar em seu nome. Algum tempo depois disso, Moisés, ele pediu especialmente a Jeová, falou assim, ó, por favor, faze-me ver a tua glória. E é o que eu disse, Jeová respondeu, eu mesmo farei toda a minha bondade passar diante da sua face e vou declarar diante de ti o nome de Jeová. E vou favorecer ao que eu favorecer e vou ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E acrescentou, não podes ver a minha face, porque homem algum pode ver-me e continuar vivo. Ó, vamos ler essa passagem? Eu já li, mas vou ler novamente para a gente entender o contexto, tá? Êxodo capítulo 33, ó. Êxodo 33, versículo 18. Fala assim, ó. Moisés disse ainda, rogo-te que me mostre a tua glória. E o Senhor lhe respondeu, o Senhor aqui é Jeová, tá, gente? Ó, a palavra aqui, quando tá toda em maiúscula, infelizmente a Almeida, ela tirou o nome de Deus da Bíblia, né? Isso é um absurdo, né? Ó, deixa eu pegar a Bíblia Strong aqui, que você vai ver que é o nome de Deus que tá aqui, ó. Quer ver? Bíblia com números Strong, ó.
Ó, então ele disse, rogo-te para que mostre a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti. Proclamarei o nome do, ó, Senhor, aqui, ó, tá Yehová, tá vendo, ó? A palavra aqui é o tetragrama, Yud-He-Vav-He, tá vendo? A bondade de Jeová, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ó, disse mais Jeová, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, olha que interessante, aqui não estava falando que iria passar o próprio Deus, aqui está falando que iria passar a glória de Deus, ó. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda de penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então você vê o quanto era poderoso a manifestação do nosso Deus Jeová. Ele viu as costas e... Aqui não está falando que ele viu o próprio Jeová. Aqui está falando que ele viu a glória de Jeová. A glória, tá? Então, não tem como, gente. Leiam a palavra de Deus, por favor. Sabe? A pessoa que fala que o próprio Deus se manifestou em carne, o Deus Todo-Poderoso, nunca leu a Bíblia. Ah, mas Jesus, ele veio como homem. Sim, mas ele não é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus. Ele é a primeira criação de Deus, tá? Olha só. Não, a glória não é as costas, Tirão. É um termo de se referir como assim. Ele viu a glória, mas não como um todo ainda, entendeu? Ele viu só uma parte da glória de Deus. Deu para entender? Então, gente, é muito interessante, ó. De manhã cedo, Moisés subiu ao Monte Sinai e Jeová passou a descer na nuvem e a pôr-se ali junto dele. E passou a declarar o nome de Jeová. E Jeová ia passando diante da sua face, declarando, Jeová, Jeová, Deus misericordioso, clemente, vagaroso em irar-se, abundante em benevolência e em verdade, preservando a benevolência para com milhares, perdoando o erro e a transgressão e o pecado, mas de modo algum isentará da punição, trazendo punição pelo erro dos pais sobre os filhos e sobre os netos, sobre a terceira geração e sobre a quarta geração. Moisés apressou-se imediatamente a inclinar-se para a terra e prostrar-se. Isso está escrito em Êxodo, capítulo 34, versículo do 4 ao 8, tá? Encontrava-se Jeová pessoalmente ali no Monte Sinai naquela manhã, de modo que Moisés viu realmente as costas do próprio Deus? Ó, não se esqueça de que Jeová dissera a Moisés, homem algum pode ver-me e continuar vivo. Acabei de ler esse texto. Depois, gente, olha que interessante o que diz em João, capítulo 1, versículo 18. João, capítulo 1, versículo 18, ó. João 1, 18. Fala assim, ó. Ninguém jamais viu a Deus. Ó, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, ó, Jesus, gente, ele é chamado de Deus? É, mas ele é chamado de Deus unigênito. Ele, aqui, olha que interessante, ó, Theos monogenes. A palavra monogenes significa único do seu tipo, ou único gerado. Por que Jesus é o único gerado, o único criado? Porque ele foi o único criado exclusivamente por Jeová Deus. Porque a Bíblia diz que todas as outras coisas foram feitas por intermédio de Jesus. Então Jesus foi o executor de toda a obra de Deus, de toda a criação de Deus. A Bíblia diz isso, tá? Então Jesus foi criado diretamente por Jeová. E por meio de Jesus foram criadas todas as outras coisas. Mas ele é o Deus unigênito, ele não é o Deus todo-poderoso. Tá certo? Essa Bíblia aqui é João Ferreira de Almeida com números strong. Ó, então ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio ou ao lado do Pai é quem o revelou.
Então, ninguém jamais viu a Deus. É interessante, gente, porém, que em Lucas capítulo 2, versículo 9, vamos ler, ó. Lucas 2, 9, ó. Lucas capítulo 2, versículo 9, diz assim, ó. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Olha que interessante, pessoal. A glória do Senhor brilhou ao redor deles. Tá vendo aí? Relata a respeito do tempo em que se fez um anúncio angélico aos pastores tementes a Deus sobre o nascimento de Jesus. Repentinamente estava parado ao lado deles o anjo de Deus, o anjo de Jeová, e a glória de Jeová reluzia em volta deles. Mostra-se assim que as manifestações da glória de Jeová podiam estar relacionadas com anjos. Entendeu? Quando o anjo apareceu ali, a glória de Jeová, ó, que nem tá falando aqui, ó, a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Quando que a glória do Senhor brilhou ao redor deles? Quando o anjo apareceu. Então o anjo ali resplendia, era o resplendor da glória de Deus. Olha que interessante, pessoal. Isso foi evidentemente o que aconteceu quando Jeová fez que sua glória aparecesse a Moisés. Então, não foi a plena força da glória de Jeová que teria resultado na morte de Moisés, tá? Foi apenas o fulgor, como que as costas de Deus. Então, isso está em harmonia com a explicação de Estevão, que depois de que Moisés estava com um anjo que falou com ele no Monte Sinai. Depois disso, pessoal, o poder divino escreveu os 10 mandamentos em novas tábuas que Moisés havia trazido para cima. Entendeu? A glória, Munhar. A palavra glória, se você clicar na palavra glória aqui, ó, a palavra glória no grego é doxa, tá? Fala assim, ó, opinião, julgamento, ponto de vista, opinião, estimativa, seja boa ou ruim a respeito de alguém. Sempre opinião positiva a respeito de alguém que resulta em louvor, honra e glória. Esplendor, brilho, a da lua, sol, estrelas, magnificência, excelência, preeminência, dignidade, graça, majestade. Então a palavra glória, ela é uma palavra que ela pode ser utilizada para várias coisas. Por exemplo, quando Jesus deu a glória dele para os apóstolos, lá em João 17, 22, perdão, eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. A glória ali que Jesus deu a eles era, primeiramente, uma opinião positiva, tá? Um ponto de vista positivo. Por quê? Eu vou falar uma palavra aqui que vocês vão achar estranha, tá? Mas vocês vão entender. A glória, ela pode significar fama. Quando eu digo fama, não é de famosinho de TikTok. Eu tô falando uma fama no sentido de a pessoa conhecer. Falou, aquele lá, ele é o seguidor do Cristo, ele esteve com Cristo. A pessoa ficava com um ponto de vista positivo, uma estimativa boa. Só que a glória também pode representar algo brilhando, o resplendor, que é o caso do anjo. Quando o anjo ele apareceu para os homens ali, né? Ó, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou. Então aqui, ó, a glória brilhou ao redor deles. Então nós vemos que essa glória provavelmente é algo brilhante, como uma estrela, claro que de uma forma bem menor, senão tinha cegado todo mundo ali, né? Mas o que isso mostra? Que o anjo, ele está totalmente relacionado com a glória do próprio Jeová. Quando um anjo aparecia e ele brilhava, era como se a glória de Jeová estivesse brilhando. Então entenda, pessoal, não sou eu, não é uma testemunha de Jeová que está falando, é a Bíblia. Eu estou lendo numa Bíblia Strong, mostrando para você que um anjo representava Jeová. Tá certo? E olha que interessante, ó, numa ocasião posterior, quando repreendeu Arão e Miriam por terem falado contra seu irmão Moisés,
Jeová disse a Arão e Miriam assim, ó, ouve as minhas palavras, por favor. Se houver um profeta vosso para Jeová, seria numa visão que eu me daria a conhecer a ele. Eu vou ler esse texto, ó. Vamos ler Números, capítulo 12, quer ver? Ó, Números, capítulo 12, versículos 6 a 8, ó. Presta atenção. Então disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Jeová, aqui está Senhor, mas é Jeová, tá vendo? Em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Olha só, gente, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma de Jeová, como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Então você vê claramente que quando a Bíblia fala que Moisés falou face a face com Jeová, não era no sentido literal. Aqui explica como é que Jeová fazia para falar com Moisés. Ó, deixa eu pegar uma Bíblia um pouco mais simples aqui. É Almeida também, tá? Fala assim, ó. Olha só. Então disse, ouve agora as minhas palavras. Se houver um profeta entre vós, eu ou Jeová, me revelarei a ele em visão e falarei com ele em sonhos. Então era assim que Jeová falava com Moisés, tá? Esta foi uma boa repreensão para Arão e Miriam, porque se haviam gabado de que Jeová havia falado por meio deles, e que por isso eram profetas tanto quanto Moisés. Em vista do que já se aprendeu, poderia perguntar, o que queria Jeová dizer quando falou a Arão e Miriam que havia falado com Moisés boca a boca? Em que sentido havia sido a sua comunicação com Moisés, diferente da comunicação com os outros profetas, também por meio de anjos? Presta atenção, gente, ó. Moisés, ele foi escolhido por Jeová para ser mediador entre ele, Jeová, e a nação de Israel. Foi a ele, Moisés, que Deus deu as instruções e o código de leis do pacto da lei para a nação. Jeová, ele incumbiu de toda a sua casa, usando Moisés como seu representante íntimo na organização da nação. Os profetas que vieram depois simplesmente continuaram a edificar sobre o alicerce lançado mediante a Moisés. Então, embora Deus no passado tivesse falado mediante anjos a homens fiéis, tais como Noé, Abraão, e ele tivesse transmitido audivelmente os 10 mandamentos a toda a nação por meio do seu anjo, numa única ocasião, Jeová falava com Moisés boca a boca, ou face a face, assim como um homem fala ao seu próximo. Jeová falou a Moisés, gente, não apenas em uma ou duas ocasiões, mas repetidas vezes, e Moisés, por sua vez, falava com Deus, apresentando problemas para lhe dar orientação, expressando seus próprios sentimentos. E Jeová respondia Moisés por meio de seu anjo. Nenhum dos outros profetas gozava de tal comunicação conversante, bilateral com Deus, como Moisés, na sua capacidade de mediador ou intermediário. Deu para entender a diferença? Então, os outros profetas, eles também falavam com Jeová? Sim. Mas igual Moisés, não. Porque Moisés, ele tinha uma comunicação ali como se fosse de um amigo mesmo com Jeová. Mas, obviamente, que essa comunicação com Jeová era transmitida por meio de anjo, gente. Tá? Ó, aqui em Deuteronômio 34:10, diz assim, ó, Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10, fala assim, ó, e nunca mais surgiu em Israel um profeta como Moisés, a quem Jeová, lembra que eu falei que a palavra Senhor, tudo em maiúsculo, é o tetragrama, né? A quem Jeová conhecesse face a face. Então, nós vemos que Moisés, ele tinha uma comunicação diferente com Jeová, tá? Jeová, gente, por meio do seu anjo no Monte Horebe, disse a Moisés, ó,
não podes ver a minha face, porque homem algum pode ver-me e continuar vivo. Lembre-se disso, pessoal. Às vezes quem lê esse texto aqui fala assim, mas caramba, tá aí, ó, dizendo que Moisés conhecia Jeová face a face, não é? Eu entendo vocês, do fundo do coração. Você lê um texto desse aqui e você fala assim, poxa vida, peraí, a Bíblia está se contradizendo. Porque aqui está falando que Moisés conhece Jeová face a face. Mas aí você vai lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 20, e Jeová fala outra coisa. Ele fala assim, ó. E disse mais, não poderás ver a minha face, porque homem nenhum pode ver a minha face e viver. Então eu entendo, só que é o seguinte, ó. Em Deuteronômio 34:10, fala de Moisés, a quem Jeová conhecia face a face. Nunca podia significar que Moisés viu a própria face ou pessoa de Jeová. E assim como a boca faz parte da face, então, quando Jeová disse boca a boca falo com ele, também não pode significar que Moisés via a face de Deus, ou estava em contato direto e imediato com Deus. Apenas tinha uma audiência pessoal com Deus mediante anjos, os quais, conforme Jesus disse em Mateus 18:10, olha só, Mateus 18:10, vou ler aqui para vocês, ó. Mateus, capítulo 18, versículo 10, diz assim, ó. Atenção, não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os anjos deles no céu sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Olha que interessante, pessoal. O que diz aqui, ó? Sempre, em ocasiões necessárias, observam o rosto de meu Pai que está nos céus. Então, o que acontece? Quando um pequenino, ele é desprezado, que nem está escrito aí, os anjos estão olhando para aquele pequenino e olham para Jeová. E é tipo assim, ó, Jeová lá, ó. Ah lá o que está acontecendo, ó. Deu para entender? Então os anjos são representantes sim de Jeová. Não é à toa que a palavra anjo representa mensageiro, significa mensageiro. Então o modo de Jeová tratar com Moisés foi tão impressionante que foi como se Moisés tivesse realmente visto a Deus com seus próprios olhos, em vez de apenas ter tido uma visão mental ou um sonho, né? Ou que ouvisse Deus falar, que era o modo costumeiro que Deus se comunicava com seus profetas. Jeová nunca foi realmente visto por Moisés, e foi por meio de anjos que Deus falou com ele. Mas os tratos de Jeová com Moisés foram tão reais, que Moisés agia como se tivesse visto aquele que é invisível. Olha esse texto que sensacional, quer ver? Hebreus, capítulo 11, versículo 27, ó. Hebreus 11, 27, ó. Pela fé, ele quem? Moisés, tá? Deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível. Ó, como quem vê. Como, tá? Outras traduções, até melhores do que essa, traduzem assim, ó. Fala assim, ó. Pela fé deixou o Egito, mas sem temer a ira do rei, porque permanecia firme, como que vendo aquele que é invisível. Então a fé de Moisés era tão grande que é como se ele estivesse vendo realmente a Jeová. Mas ele não viu. Por quê? Porque lá em Êxodo 33, 20, fala que o próprio Jeová disse, ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. João capítulo 1, versículo 18, o próprio apóstolo João diz, ninguém jamais viu a Deus. Ó, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. O Deus unigênito é Jesus, unigênito é Deus único gerado. Pode pesquisar, não é coisa da minha cabeça, tá? E olha que interessante, o próprio também aqui, que eu estava dizendo para vocês, ó, o próprio João, de novo, ele não fala uma vez só aquilo.
Aqui em João, capítulo 1, ó, deixa eu ir para outra Bíblia aqui, pegar aqui a obra de referência. Ó, João capítulo, quer ver, ó, aqui em João 6,46, fala assim, ó, não é que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus. Esse viu o Pai. Quem que veio de Deus? Jesus, esse viu o Pai. Aqui em 1 João 4,12, ele repete, ó, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Então, gente, não dá para dizer que o próprio Jeová estava ali conversando. Entendeu? E se o trinitário falar assim, não, mas era Jesus, ele era o anjo de Deus, então Jesus é anjo, então vocês concordam. Então vocês concordam com as testemunhas de Jeová. Jesus é um anjo. Meu Deus, gente, entenda uma coisa, Deus não pode ser anjo. Deus no sentido amplo, tá? O Deus Todo-Poderoso, ele não pode ser anjo. Tá? Não tem como. Por quê? Porque ele está acima de um anjo, ele está muito acima de um anjo. Então, quando fala que o próprio, vamos dizer assim, que Jesus ele estava ali representando Jeová, e eles falam que isso é uma teofania, se realmente é isso, e eu concordo, eu acredito que seja mesmo, várias passagens era o próprio Cristo, porque Cristo é a palavra. Ele é o principal anjo, gente, tá? A palavra é quem transmite a mensagem, ele é o verbo, a palavra de Deus, tá? E o anjo ele faz o quê? Ele é mensageiro. E o arcanjo Miguel é Jesus. Eu tenho uma live no meu canal do YouTube que eu explico detalhadamente que Jesus é o arcanjo Miguel. Eu não vou entrar nesse ponto hoje, mas é muito claro. Se você assistir aquela live, você vai ver claramente que Jesus é o arcanjo Miguel, tá? Isso não é coisa de testemunha de Jeová. Para você ter uma noção, eu vou até mostrar rapidamente aqui, eu tenho algumas fotos aqui, peraí. Deixa eu pegar na minha galeria aqui, ó. Ah, não acredito que eu apaguei. Eu apaguei. Mas, gente, vários e vários da época acreditavam que Jesus era o arcanjo Miguel. O próprio Calvino, João Calvino, eu não acredito em 98% das coisas que Calvino falava, né? Porque aquela doutrina da predestinação, aquela coisa, salvação irresistível. Mas Calvino, ele entendia que o arcanjo Miguel era Cristo, tá? E dentre outros, tá? John Wesley e muitos outros. Vou dar uma olhada na lixeira da galeria. Puxa, que triste, rapaz. Eu tinha separado aqui essas fotos. Deixa eu ver se tá na lixeira. Não dá pra acreditar um negócio desse. Ah, tá aqui mesmo, ó. Ai, meu Deus do céu. Obrigado aí pela dica. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, Ernest Heinchen, que viveu de 1894 a 1975, ele fala assim, ó, Filo, por certo, concebe o Logos, a quem ocasionalmente chama de divino, Theos, mas nunca Deus, ou Theos, como o anjo mais alto e como a mais alta ideia ao mesmo tempo, tá? Então ele diz que Jesus é o anjo mais alto. Quem que é o anjo mais alto? É Miguel, tá? Filo, o judeu, chama a palavra, o Logos, mais antiga, o primogênito de Deus, de arcanjo. Então, ó, John Gill, ele falou sobre o que Filo falou. Eu vou explicar quem que é esse Filo aqui, tá? Ó, Filo de Alexandria, que viveu no ano 20 antes de Cristo até o ano 50 depois de Cristo, ele fala assim, ó, e o Pai que criou o universo tem dado a sua mais antiga e arquiangélica palavra. Ele usa a palavra arquiangélica. Arquiangélica significa arcanjo, tá? É o principal anjo, tá? Palavra, ou Logos, um presente superior, estar no limite de ambos e separou aquilo que fora criado do Criador. E esta mesma palavra, o Logos, Jesus é chamado de a palavra, tá? É continuamente um pedinte ao Deus imortal em prol da raça mortal, a qual está exposta à aflição e à miséria.
e é também o embaixador enviado pelo governante de tudo até a raça subordinada. E o Logos se alegra neste presente. Então, Filo de Alexandria, ele entendia que Jesus era o arcanjo, que ele era o arcanjo Miguel, tá? E isso não é, você está supondo isso. Não. Se você vê aqui, ó, como eu disse, ó, o John Gill, ele disse sobre Filo que ele falava que a palavra, o Logos, era o arcanjo. Aqui também Ernest falou a mesma coisa, tá? Então tem vários exemplos. E outros também, ó, esta enciclopédia falando de Early Christian, né? Fala aqui, ó, a este anjo é dado o nome de Miguel. E é difícil fugir da conclusão de que Hermas viu nele o Filho de Deus e igualou ao arcanjo Miguel, tá? Outro texto, ó, é o dicionário de Wycliffe, tá aqui, ó, Wycliffe, né? Ó, de acordo com alguns estudiosos protestantes, Miguel deve ser identificado com o Cristo encarnado. Outra aqui, ó, essa Bíblia aqui, ó, International Standard Bible Encyclopedia, eu sou horrível de inglês aqui, ela fala aqui, ó, no volume 3, página 2048, ano de 1915, ó, os primitivos eruditos protestantes geralmente identificavam Miguel com o Cristo pré-encarnado. Quando diz pré-encarnado, é antes de vir à Terra, tá? Então Jesus era o Miguel, ó, encontrando apoio à sua visão, não apenas na justa posição do Filho e do arcanjo em Apocalipse 12, mas também nos atributos dados a ele em Daniel, tá? Outro aqui, ó, Matthew Henry, que viveu aí em 1662 a 1714, o primeiro dos principais príncipes. Cristo é este o grande príncipe, pois ele é o príncipe dos reis da terra. Então Matthew Henry também acreditava que Miguel era o próprio Cristo pré-encarnado, antes de vir. John Gill, 1697 a 1771. Cristo, o príncipe dos reis da terra, era o príncipe protetor e guardião do povo dos judeus. E ele comentando aqui, ó, sobre Daniel 10, 21, que está falando sobre Miguel, tá? A Bíblia de Genebra, ou Geneva Bible, de 1599, em uma nota de rodapé, ela diz, ó, o anjo aqui nota duas coisas. Primeiro, que a igreja estará em grande aflição e problemas na vinda de Cristo. E depois disso, Deus enviará seu anjo para livrá-la, a quem aqui ele chama Miguel, referindo-se a Cristo, o qual é proclamado pela pregação do Evangelho. Página 887 da Bíblia de Genebra, 1599. Eu estou mostrando isso aqui para vocês, pessoal, para vocês verem que essa questão de Jesus ser o Miguel não é algo novo que as testemunhas de Jeová inventaram, tá? Isso é algo que vários teólogos protestantes de respeito já diziam, tá? Esse aqui é o John Wesley, tá? Tá sem o nome dele aqui, mas é o John Wesley. Outro também, ó, Miguel, somente Cristo é protetor de sua igreja quando todos os príncipes da terra abandonam ou se opõem a ela. Comentário sobre Daniel 10, 21. Então, ele diz claramente que é Cristo. Miguel é Cristo. E esse aqui, gente, pasmem você. Você que debocha das testemunhas de Jeová e é calvinista, porque eu sei que uma das pessoas aqui no TikTok que mais debocha das testemunhas de Jeová são os calvinistas. Pessoas que acreditam em João Calvino, nos seus ensinamentos. Olha o que João Calvino falou em seu livro, página 436. Ó. Daniel representou Miguel como o guardião da igreja. E Deus deu a Cristo a incumbência desse dever, como aprendemos no capítulo 10 de João, versículo 28 e 29. Como afirmei, Miguel pode significar um anjo, porém adoto a opinião dos que aplicam isso à pessoa de Cristo, porque se adequa melhor ao tema representá-lo como se pondo em defesa de seu povo eleito. Ó, essa palavrinha eleito aqui é bem calvinista, né? Então você vê que o próprio João Calvino, ele acreditava que Miguel era Cristo. Não adianta querer, Jonathan, que nem você está fazendo aí. Não, ele não está dizendo. Ele está dizendo sim. Ele está dizendo, ó, adota a opinião dos que aplicam isso à pessoa de Cristo. Acabou. Entendeu? Então você que é calvinista, estude mais sobre João Calvino, ok? Porque João Calvino acreditava que Jesus era Miguel.
tá certo? Então, Jesus, como representante principal de Jeová, ele realmente vinha na terra e falava com as pessoas e se materializava em corpo humano. Provavelmente, olha que interessante, ó. Provavelmente lá em Gênesis capítulo 18, tá? Muito provável, tá? Eu não vou falar total certeza, porque a Bíblia não dá essa clara referência. Mas total certeza que aqui em Gênesis capítulo 18, que fala assim, ó, presta atenção. Ó. Depois Jeová lhe apareceu entre as árvores grandes de Manre, enquanto ele estava sentado à entrada da tenda no período mais quente do dia. Ele levantou os olhos, e viu 3 homens parados a certa distância. Quando os viu, correu da entrada da tenda ao encontro deles e curvou-se por terra. Então disse ele: Jeová, se achei favor aos teus olhos, por favor, não passes por teu servo sem parar. Então aqui, eu não vou ler tudo, tá? Mas aqui apareceu 3 homens para Abraão. E você vai analisar, esse texto aqui é engraçado que os trinitários querem usar para dizer que aí os 3 homens era a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? É um absurdo, pessoal. Eles não leem o texto, tá? Aqui estava acontecendo o seguinte, eram 3 anjos que apareceu ali para Abraão, e um dos anjos, provavelmente Miguel, que é Cristo, representava o próprio Jeová. Não eram os 3 representando Jeová. Isso é uma inferência, uma interpretação totalmente errada, tá? E eu vou mostrar para você. Quer ver? Olha que interessante, ó. Aí ele fala, né? Se achei favor aos teus olhos, por favor, permita que se traga um pouco de água, sejam lavados seus pés. Então aqui você vê que eram homens mesmo, não eram seres invisíveis, né? Então apareceram 3 anjos ali para Moisés, e um dos anjos representava Jeová, não eram os 3. Porque quando você continua lendo, lá no versículo 22, fala assim, ó. Então, os homens saíram dali, os homens aqui eram os 2, e seguiram em direção a Sodoma. Mas Jeová permaneceu com Abraão. Então você vê aqui, gente, claramente que não eram os 3 que estavam representando ali a Trindade. Meu Deus do céu, como que o povo inventa coisa para ver Trindade em tudo, gente. Outro dia eu tava vendo o pessoal falando que quando a Bíblia fala assim, ó, Santo, Santo, Santo és tu, Jeová, né? Tem alguns textos que falam 3 vezes. Teve um rapazinho que falou assim, é porque é a Trindade. Se fala Santo, Santo, Santo é porque tem 3. Falei, meu Deus, a pessoa não entende que o número 3 é um número completo, que representa complemento, completo, com plenitude. Então, quando fala santo, 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 no mesmo sentido de perfeição, tá? Mas olha que interessante. Então, aqui mostra que os 2 anjos... Mas aqui tá falando homens, Wesley. Onde que você tá vendo anjo aí? Você tá ficando louco, você é herege, rapaz. Ó, olha aqui, ó. Aqui fala que os homens saíram dali e seguiram em direção a Sodoma, mas Jeová permaneceu com Abraão. Mas, quando você lê o versículo 19, quem que eram os homens? Ó, os 2 anjos, ó, os 2 mensageiros, né? Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado ao portão de Sodoma quando os viu. Ló se levantou e foi ao encontro deles e se curvou com o rosto por terra. E disse, por favor, meus senhores, venham, por favor, para a casa do meu servo e passem a noite ali. Outra coisa, eu vi um rapaz aqui falando o seguinte, né? Que, você tá vendo? Jacó, Moisés, eles se curvaram para o anjo. Você só pode se curvar perante Deus, então era Deus. Não, não era. A questão de se curvar era uma questão de respeito na época, tá? O próprio Abraão se curvou perante... Ai, meu Deus. Ô, Roberto, você tá na live aí, né? Abraão, ele se curvou pro pessoal que ele vendeu lá o vinhedo, o terreno. Qual que é o versículo mesmo? Hein? Porque era um representante de Deus, Jonatas. Jacó, ele intercala ali. Se você lê
Os filhos de Éter, muito bem. O próprio Abraão, ele se prostrou para os filhos de Éter. Outro também, quando Jacó voltou, ele estava com medo do irmão dele, de Esaú. Ele se curvou 6 vezes perante Esaú. E a palavra lá era prosquinel, tá? Era a mesma palavra usada para adoração, prosquinel na Septuaginta, né? A adoração em João, no Novo Testamento, tá? Então aqui você vê que esses mensageiros aqui, eles chegaram até Ló, e Ló se curvou com eles, com o rosto por terra. Ah, eles são deuses? Não! São mensageiros de Deus. Era um ato de reverência, tá? Septuaginta, Ritz, deixa eu explicar para você, rapidamente. A Bíblia, os escritos da Bíblia, né? A gente chama de Bíblia hoje, mas na época não chamava Bíblia, né? Os escritos da Bíblia, primariamente, elas foram escritos em hebraico, tá bom? E um pouco em aramaico. E aí, o que aconteceu? No período que o grego era a língua mais falada, uns 300 anos antes de Cristo, o grego, ele virou a língua que nem o inglês é hoje no mundo, tá? O que aconteceu? Alguns judeus, se eu não me engano 70, por isso que se chama Septuaginta, vem de 7, de 70, eles traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. Então eles pegaram a Bíblia do Antigo Testamento e eles traduziram a Bíblia do hebraico e do aramaico para o grego. E nós temos alguns desses papiros, cópias da Septuaginta, em museus, tá? Deu para entender? Ok? Então aqui, pessoal, você vê que são 2 anjos. E o anjo que representava Jeová ficou com Abraão. Então era um anjo só que ficou com Abraão. Esse anjo, possivelmente, com certeza, tá? É o próprio Jesus. Ele é a palavra, ele é o arcanjo, ele é Miguel. Tá certo? Então ele ficou ali como principal anjo, representando Jeová e dando a mensagem, transmitindo a mensagem do próprio Jeová. Tá certo? Então isso é muito claro. Isso é muito claro, é só você ler a Bíblia. Tem o pessoal me perguntando sobre a questão de Jesus ser Miguel. Eu não vou falar sobre isso, texto por texto, por quê? Porque se você entrar no YouTube, presta atenção aqui, ó. Se você entrar no YouTube, minha filha fica vendo Pocoyo aqui, aí fica nos históricos, tá? Ó, se vocês entrar no YouTube e escrever raciocínio bíblico, ó, raciocínio bíblico, tá vendo aqui? Entra aqui, aí você clica aqui, você vai clicar em vídeos, tá? E aqui em vídeos, você vai descer, que vai ter aqui, ó. Peraí, entrei num vídeo sem querer aqui. Ó, aqui, ó, tem a da alma e tem esse aqui, ó. Jesus é Miguel, Miguel é Jesus, o que a Bíblia diz? Veja a verdade. Se você assistir essa live de 1h09, eu destrincho esse assunto e mostro o porquê Jesus é Miguel, tá? É o nome de Cristo no céu, tá certo? Até o nome Miguel, por incrível que pareça, é uma pergunta. Quem sabe o que significa Miguel aí? Alguém pode falar? Alguém sabe o que significa a palavra Miguel? Hein? Exatamente, Paulo. Quem é semelhante a Deus? Agora eu pergunto para vocês, quem é semelhante a Deus, pessoal? Quem é semelhante a Deus? Quando você lê aqui em Hebreus, ó, olha que interessante, ó. Olha aqui, ó, Hebreus capítulo 1, versículo 3, ó. Olha o que fala de Jesus, ó. Ele é o reflexo da glória de Deus, a representação exata do seu ser. Tá vendo? Então, o próprio nome Miguel, né, representa quem é semelhante a Deus, é Jesus. Mas isso aí não é só isso, tá? Essa Bíblia aqui é JW.org, sim, Cami. Eu sou testemunho de Jeová, viu? Mas eu uso outras traduções também. Eu uso tradução Almeida, eu tenho algumas Bíblias aqui também. Eu tenho umas 30 Bíblias diferentes aqui, tá? Pra quando a pessoa tiver dúvida, essa Bíblia não sei o quê, eu mostro em outras traduções. E é isso, tá? Então, meus amigos, essa foi a live de hoje sobre o assunto, né? Jesus, ele era um representante de Deus e continuou sendo na Terra, né?
E depois que voltou para o céu, ainda continuou sendo mensageiro de Deus, né? Como assim ele continuou sendo mensageiro de Deus? Agora você é. Aqui, ó, tá aqui, ó. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus escravos as coisas que têm de ocorrer em breve. Ele, Jesus Cristo, enviou o seu anjo e por meio dele apresentou em sinais a seu escravo João. Então Jesus continua sendo a palavra, tá? Jeová revela Jesus e Jesus revelou ao anjo para passar para João. Pode ler Apocalipse 1 aí, tire suas conclusões, tá? Apocalipse capítulo 19, versículo 4. Será que Jesus é o próprio Deus? Não. Olha o que fala aqui, ó, no versículo 4, quer ver? Não é o versículo 4, não, peraí. Rapaz, eu tô ruim da cabeça hoje. Espera um pouquinho que eu vou achar o texto. João capítulo 1, versículo 1. Só um minutinho. A palavra... Aqui, ó, é Apocalipse 19, 13. Tá quase, hein? Apocalipse capítulo 19, versículo 13, ó. Tá ruim para vocês lerem aí, né, pessoal? Ó, Apocalipse 19, 13 fala o que de Jesus? Ó, presta atenção. Aqui, ó. Ó. E vi a fera e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para travar guerra. Ah, não, eu tô no 19, meu Deus. Espera aí. Tô falando que eu tô ruim de cabeça hoje? E está vestido com uma roupa manchada de sangue. Quem que está com a roupa manchada de sangue? É Jesus, gente, tá? Ele é chamado de a palavra de Deus. Ele é chamado de a palavra de Deus. Então Jesus, ele é o Logos, ele é a palavra. Lá no princípio ele não era a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus na Bíblia de vocês. Jesus, ele é chamado de Deus porque ele tem poder e autoridade, mas ele não é o mesmo Deus com quem ele estava, tá? Porque por isso que fala, e a palavra estava com Deus, e aqui fala que ele é a palavra de Deus, ele continua sendo a palavra de Deus, ok? Então esta palavra de Deus é o representante de Deus, ele fala por Jeová, e é o que aconteceu em Apocalipse. Jesus recebe a revelação de Jeová, ó, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então não é Jesus que deu revelação a João de forma direta. Ele recebeu essa revelação do Pai e passou para João. Isso aqui acontecia, gente, no passado com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Isaías, com Jeremias, com Sofonias, com Abacuque, com Davi, tá? Isso acontecia com todos esses. Quando não era Jesus, era outro anjo, tá? O anjo Gabriel. É que a Bíblia não menciona o nome de todos os anjos, não é? Até para não ter a questão de adoração, né? Entendeu? Então, eu acho que ficou bem claro aqui que Jeová nunca foi visto por ninguém. E quem falava era anjos que eram representantes de Jeová e transmitiam a mensagem de Jeová aqui na terra. Um grande abraço para todos vocês, fiquem com o nosso Deus Jeová e até uma próxima live.